Olá, amigos, bem-vindo novamente aqui no programa Expressão Universitária. No espaço de hoje, reservo uma conversa especial com o professor Vanderlei Secrete Dessian, que é o coordenador do curso de Ciências Biológicas, também coordena a área de Ciências Biológicas aqui no campo e chefia o Departamento de Ciências Biológicas da Universidade. Então é uma autoridade para falar para a gente sobre esse importante assunto essa realidade que nós estamos enfrentando nesse momento, que é a falta de chuvas e que está causando preocupação não apenas para a agricultura, mas até para o consumo humano. Professor, bem-vindo novamente aqui ao nosso programa. Boa noite a todos os telespectadores e em especial a todos que estão nos assistindo, em função até da temática que nós estaremos abordando e dando uma pensada em relação a algumas situações que nós enfrentamos há no mínimo 2 anos e meio em relação à questão de estiagem no nosso norte do Rio Grande do Sul, mas na região sul do Brasil como um todo. Afinal de contas, professor, talvez o que todo mundo queira saber nesse momento, onde é que estão as razões para que nós estejamos enfrentando essa situação? Na verdade, quando nós pensamos em trazer essa temática e abordar ela em relação à questão da estiagem, ou mesmo muitos chamam de secas, e esse ano a gente já pode considerar como uma seca, porque a estiagem é um tempo um pouco mais curto de ausência de chuvas e tudo, e quando esse ano, no 2021 para o 2022, a gente já tem praticamente uma seca. Tá? Então, o que caracteriza essa questão, ou o que causa, ou quais são os fenômenos causadores deste tipo de evento, fenômeno? Entre eles, há um consenso um pouco maior de que ele é um fenômeno mais macro, o que a gente chama de efeito ENOS, que é El Niño, Laninha. Então é importante a gente colocar isso porque são ciclos que até um tempo atrás, todos os pesquisadores, o INPE, a Embrapa, o próprio IBGE consideravam um tempo mais longo entre eles, entre seca e uma nova seca, ou estiagem e nova estiagem, que era normalmente de 10 anos. Nos últimos tempos, esse ciclo dos 10 anos, ele encurtou para um pouquinho menos. A cada 5 anos, a gente tem a possibilidade de que o El Niño venha a agir. Tá? Primeiro, vamos tentar colocar e classificar esses dois fenômenos. El Niño é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, gera maior quantidade de umidade no ar, e essa umidade, automaticamente, ela se transforma em chuva, principalmente no sul do país. É os anos que as estiagens, as secas, elas são mais fortes no norte brasileiro, no nordeste brasileiro e no centro-oeste também. Aí ocorre no fenômeno El Niño mais chuva na região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e centro-oeste, e principalmente uma quantidade muito maior de tempo sem chuva na região norte e nordeste do país. O Laninha, que é o fenômeno contrário, é justamente o contrário. É quando nós temos a diminuição da temperatura do Oceano Pacífico, menos evaporação da água do oceano, menos umidade no ar, e automaticamente são os anos que causam para nós uma diminuição drástica de chuva, principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e parte do Paraná, parte, não todo. Então o fenômeno Laninha, ele é um dos fenômenos a nível macro que causa essas secas para nós mais contundentes. Bom, dito isso, então, a gente sempre vai ter esses dois fenômenos agindo num período no outro. 2019 para 2020, 2020 para 2021 e 2021 para 2022, o Laninha é o que está nos causando esses fenômenos de menor quantidade de chuva.
Então, entendendo isso, aí sim a gente vai entrar num outro processo. Normalmente o Laninha ele ocorre num ciclo de 3 anos. Ele demora 3 anos para ele fazer o seu efeito e nos abandonar e entrar o El Niño. Então a probabilidade é que o ano que vem a gente tenha El Niño. Mas durante esses 3 anos, o primeiro ano ele é um pouco mais brando, o segundo ano ele causa alguns efeitos que faz perda, principalmente na agricultura, e o terceiro ano sim, quando ele é mais drástico, foi o que aconteceu agora de 2021 para 2022, é quando a gente entra com problemas de abastecimento público, a gente entra com problemas principalmente na agricultura e grandes perdas econômicas. Então nós temos agora um momento ali que a gente teve perda econômica a nível de gado leiteiro e de corte muito grande e a nível de produção de grãos muito grande. E a região norte do Rio Grande do Sul sentiu, mas não sentiu tanto quanto sentiu a parte metade sul do estado do Rio Grande do Sul nesse momento aí. Então só para nós contextualizarmos, primeiro o que é esse causador. Aí num segundo momento a gente tem que pensar o seguinte, bom, se esse fenômeno ele é um fenômeno mais ou menos cíclico, o que nós podemos fazer para, de certa forma, melhorar as condições e enfrentar de forma satisfatória esse tipo de fenômeno? Já que o senhor falou que existe esse ciclo de 3 anos, bom, dá para prever, dá para se prevenir. Então, pode ser feito alguma coisa? Olha só, 2004, 2005, foi logo após a minha vinda a Erechim, quando que eu comecei a trabalhar e atuar na região de Erechim, foi uma das maiores estiagens que a gente teve. E foi uma das maiores no tempo histórico, inclusive. 2010, ela surgiu de novo. 2014, 2015, de novo. 2020, de novo. Então a gente vê que 5 anos é a média que ela tem nos atingido com maior intensidade. Agora, o que acontece, e aí sim entra a questão de políticas públicas, uma série de ações, bom, se ela é cíclica, ela faz com que nós tenhamos uma diminuição drástica de chuva, ela faz com que nós tenhamos um impacto na agricultura, tanto na criação de animais, gado de leite, de corte, suínos, aves, e não importa, por causa da questão até, a gente diz, mas as aves elas não dependem, mas na verdade é o conforto térmico, o gasto com energia para gerar esse conforto térmico em ondas de calor. Então são fenômenos são eventos que eles são interligados. Bom, o que a gente poderia fazer? O que nós temos muito pouco, principalmente na região norte do Rio Grande do Sul, é investimentos em reservação de água, açudagem. Né? Então chega a época da estiagem. Isso na hora do. Agora. Exatamente. Agora é a hora que a gente vai procurar tudo que é fonte d'água, tudo que é rio que tenha possibilidade de fornecer água e tudo que é açude que tenha água. Só que os nossos açudes na região norte do Rio Grande do Sul são muito pequenos. A exemplo disso, os maiores reservatórios açude que a gente tem na região norte é na ordem de 3, 5 hectares. A gente vai na região sul do estado do Rio Grande do Sul, a gente tem açudes de 120 hectares, 180 hectares, 200 hectares. Só que eles fornecem água para a risicultura. Então, como a gente tem essa tradição de não ter a reservação de água, a gente quando chega esse momento das estiagens, a gente passa um pouquinho de aperto. Então, são questões que a gente tem que dar uma pensada. E muitas vezes o que a gente também tem feito, e aí entra a questão da relação com algumas ações humanas, do tipo, como é que eu armazeno água no solo? Tá? Como é que eu armazeno água ou aumento a quantidade de água que está residente no solo? Através da manutenção da qualidade dos mananciais. Então, muitas vezes, a gente coloca como a região norte do Rio Grande do Sul como estável em termos de desmatamento. Mas, muitas vezes, o que a gente tem que pensar, bom, se a gente não está mais desmatando tanto na região norte do Rio Grande do Sul, por que tem tão pouca água no solo? Será que é o manejo agrícola que a gente está fazendo? Então aí passa por um outro processo. Técnicas de armazenagem da água no solo, manejo agrícola. Tá? Plantio direto, entre outros fenômenos. Técnicas de manutenção dos mananciais com qualidade, ou seja,
a conservação de nascentes, a preservação das áreas de APP e assim por diante, faz com que eu tenha a longo prazo mais água entrando no sistema. Quanto mais água entrando no meu sistema, armazenando na caixa d'água natural, que é o solo, que é as camadas subsuperficiais, mais tempo a planta tem, seja ela uma planta nativa, quanto uma planta produtiva de grão, soja, milho e assim por diante, mais tempo ela vai ter de água sendo fornecida por aquele solo. Então ela enfrenta por mais tempo a estiagem. Então mesmo que a estiagem ela seja um pouquinho mais longa e o período entre chuvas seja mais distanciado, ela vai ter como absorver porque tem água no solo. Então o primeiro princípio é aumentar a quantidade de água, seja ela nos açudes, seja ela nas nascentes, seja ela no solo. E manter essa água. Então aí isso dá para nós uma longevidade. E sem contar outras estratégias que elas são extremamente importantes, que é a questão do ambiente urbano e mesmo rural, a questão de criação de cisternas. É uma política que a gente tem muito pouco. Do tipo o reaproveitamento de água. Ah, mas isso são situações pontuais. Mas são situações pontuais que pode ser que na época da estiagem, se eu tenho a minha cisterna montada, ao invés de utilizar para irrigar as minhas plantinhas, ao invés de utilizar a água da Corsã ou da concessionária de serviço público de água, eu libere para que aquela água seja usada para outro tipo de finalidade. Água da chuva. Né? Água da chuva. E eu uso aquela minha água da chuva para as minhas plantas. Então eu deixo aquela água de reservatório para atividades que elas não conseguem ter água da chuva, água de cisterna e assim por diante. O senhor falou de uma coisa importante, que é justamente a criação de cisternas, que não é uma preocupação muito grande lá para o Nordeste, que a gente vê isso seguido, a construção de cisternas, inclusive no meio rural. E lá as estiagens são bem mais longas do que as nossas aqui, a seca. E sobrevivem desta forma. Então, por que não incentivar esse tipo de tecnologia? E outro aspecto também, que eu lembro de ter visto isso já há muitos anos, incentivo para quem recupera as nascentes. Ou seja, eu não vou poder fazer uso daquela área, vou cercar, vou deixar a natureza que se encarregue disso, vou implantar uma tecnologia, um sistema, mas por que não se faz isso? Porque o produtor como um todo, ele quer a área para plantar, mas não pensa que pode ter falta de água logo, logo. Exatamente. Uma questão importante, assim, a nível de Erechim, a gente tem discutido muito, e a própria Secretaria de Meio Ambiente, a nível de... Hoje nós temos um secretário que ele é biólogo, foi nosso ex-aluno enquanto graduação em Biologia, e a gente discute muitas questões. Uma delas, agora que vai ser implementado, é um projeto e está sendo muito discutido a nível de... As entidades já foram chamadas, a URI foi chamada enquanto universidade, as demais universidades, mas todas as entidades que congregam e que têm o pé na área da agricultura foram convidadas, e se pensa muito na situação seguinte: para te preservar um manancial, e esse manancial está em terra de terceiros, em terras particulares, um agricultor, o que ele vai ganhar para que aquele espaço seja destinado a produzir água, que muitas vezes essa água ela vai embora, ela não vai ficar na propriedade dele. Ela vai ser usada para alimentar a cidade, as atividades urbanas, ela vai ser reservada para fins diversos que não é só do imóvel rural. Então, tem que ter um tipo de incentivo, mostrar que ele está fazendo um bem a nível ambiental, mas ao mesmo tempo também ele tem um ganho. Para ele e a sua comunidade. E para a sua comunidade. Então, muito tem se discutido da seguinte forma: ao invés de simplesmente pegar e onerar o agricultor, dizer, tu tem que manter isso aqui por força de lei, pensar no seguinte: bom, além da força de lei, será que eu posso ajudar ele com arrendamento? Fazendo um contrato de arrendamento como produtor de água? E aí, se ele ganhava, para cada hectare de lavoura de soja, ele ganhava R$21 de 21 sacas de soja de arrendamento, a gente podia chegar num valor que o auxiliasse como se fosse um arrendamento. E ele automaticamente desonera aquela área como produção sua de grãos ou de criação de animais e passa a ser um produtor de água. Algumas experiências em Minas Gerais já foram implementadas. A gente
inclusive enquanto presidente do comitê eu visitei, tem dado certo. Mas é um processo de... não é imediato. Não é imediato. Não, e de preparação de toda a estrutura social para que entenda como receber isso. Não vai ser um produtor Não isoladamente que vai resolver a situação. Exatamente. E aí tem a seguinte situação, até onde a gente tem condições e recursos financeiros para realmente implementar em todos. Mas a gente está, a nível de prefeitura, com essas demais entidades, está se pensando muito nessa questão de como solucionar para os mananciais de Erechim. Então, se cada prefeitura começar a pensar nesse modelo, você já vê que vai ser um grande ganho. Tem outro exemplo de novo, uma ex-aluna nossa, e ela hoje trabalha na Secretaria do Meio Ambiente de Três Arroios. Eles estão trabalhando muito com cisternas no meio urbano. E aí vem o incentivo. As cisternas no meio urbano diminuem o valor de IPTU. É um bônus. Então, quer dizer, é aquela coisa, vamos pensar em como equalizar algumas situações e gerar bônus. Você desonera a pessoa de algum tributo, de uma quantidade X de tributo, ao mesmo passo que ela contribui em termos de questões ambientais com reservação de água e aquela coisa toda. Quer dizer, a prefeitura ela vai estar automaticamente gastando menos com abastecimento público, tá? E esse dinheiro, a menos que ela gasta com abastecimento público, automaticamente ela pode pegar e desonerar um tanto X de imposto daquele indivíduo que se predispôs a instalar esse tipo de sistema. E os imóveis novos, principalmente, já podem ser projetados para receberem uma cisterna. Exatamente. Do tipo, por exemplo, eu estou construindo uma casa agora, a geração de energia elétrica, tá? Ela vai ser toda ela automatizada por sistema solar. Então, eu já fiz o cálculo baseado em cima do que eu consumo, fiz um histórico meu de consumo e, em cima daquele histórico, eu projetei. Hoje existem linhas de financiamento praticamente a juros zero ou juro de poupança. Tá? Vou citar um exemplo bem prático. No caso da minha residência, foi o equivalente a R$24 mil. No final do processo, eu vou pagar 24 parcelas, em 24 parcelas do financiamento, que eu optei por fazer, eu até teria condições financeiras, mas eu optei por fazer o financiamento porque eu achei que, como tem essas linhas de crédito, a gente tem que aproveitar elas. Vai dar em torno de 24 parcelas, vai dar em torno de R$1.100 por mês. Então, quer dizer, eu vou incrementar mais durante 2 anos, para mim deixar minha casa suficiente de energia elétrica, eu vou gastar R$1.000 a mais do que seria o valor que eu pagaria à vista hoje para a empresa ir lá instalar. Isso, linha de crédito, eu peguei, por exemplo, vários bancos estão fazendo isso, instituições financeiras. E se tu pensar um pouquinho, mas o que tem a ver isso com água? Bom, de onde é que vem a minha energia elétrica hoje? Da água. Da água. Então, quer dizer, vamos pensar nisso. E essa questão da energia elétrica é importante, sabe por quê? Porque tem um tempo X, até 2023, que você entra naquele abono que você não precisa pagar taxas maiores para jogar energia na rede. Porque essa energia ela vai ter que ser jogada na rede e depois você recebe ela de volta. E se você produzir a mais, ela fica armazenada e é uma compensação durante 5 anos. Então, a cada 5 anos é zerado e depois tu começa a produzir, é todo um processo. Mas é importante colocar que tem um prazo curto para isso. Depois, as legislações mudam, os valores mudam e, principalmente, além das legislações, os valores, vai mudar a taxação. Isso está em tramitação já e tudo. Essa é uma questão. Outra, uma casa, quando tu constrói ela, e hoje, você colocou muito bem, se você montar uma cisterna, é muito tranquilo, você vai gastar uma caixa d'água e um punhado de metros de cano a mais, e pronto. E ela tá prontinha para ti. Então, é lógico que tu vai fazer uma reforma, sempre é mais difícil. Mas casas novas, residências novas, aí que entra a questão das políticas públicas. Podia-se criar uma política pública que o indivíduo que ele for entrar com o projeto na prefeitura para construir uma residência, automaticamente, se ele tem a cisterna junto no projeto, automaticamente um tanto X lá de abono do IPTU ele entraria no momento que for fazer a vistoria pro Habite e olhe lá e a casa lá está toda prontinha com a caixa d'água e tudo certinho dizendo, ele vai reservar 2.000 litros mês de água.
Isso me faz pensar também a importância não só do curso de Ciências Biológicas, da formação nessa área, mas também do mestrado em Ecologia. Exatamente. Que vocês trabalham muito bem em cima disso, ou seja, pesquisar alternativas. Nós estávamos colocando uma questão bem importante, assim, que quando a gente pensa em universidade, a gente pensa em pesquisa. E muitas vezes as pessoas elas têm a noção que a universidade prepara ou para o trabalho ou para o ensino e assim por diante. Uma questão importante em relação a essas pesquisas é que elas sempre estão buscando alternativas. Do tipo, nós tínhamos comentado no início, antes de entrar ao vivo, a questão é essa, por exemplo, de melhoramento genético na busca de espécies que elas sejam produtivas com menos água, ou que elas se mantenham produtivas mesmo com um período de estiagem um pouquinho maior. Então você acaba vendo que existem alternativas que muitas vezes vão ter que passar pela pesquisa. Então, de produzir uma cultivar que ela seja adaptada a determinadas situações de estiagem. Muitas vezes, a questão de entender realmente como é que funciona a produtividade de uma planta, gerando um nível X de produtividade mesmo em períodos de carência de chuva. E aí entra todo aquele processo de você estudar e de pesquisar e de ter noção e clareza de como é que é o princípio de vida da planta, a questão de interação com a água e com o solo. Então, essas são pesquisas importantes que acabam sendo desenvolvidas tanto a nível de graduação, mas principalmente a nível de mestrado. Nós temos alguns encaminhamentos agora a nível de mestrado que estará estudando a questão da eficiência de absorção de nutrientes em relação a plantas, o que a gente chama de estresse hídrico. Ou seja, em períodos de estiagem ou de baixa estiagem, ou mesmo plantas que elas estejam em áreas alagadas. Do tipo, a gente tem áreas que, muitas vezes, a gente está falando muito de estiagem porque agora é o momento, mas em determinados momentos, em áreas de várzea, você tem áreas alagadas. E que aí você tem que ter plantas que elas tenham adaptabilidade. Então isso é importante a gente enxergar que quando você tem um mestrado, esse mestrado ele acaba cumprindo algumas lacunas e tentando elucidar algumas situações, problema, tentando sempre melhorar a questão ou do ambiente natural ou do ambiente humano. Que a gente separa muito a questão do meio ambiente. Quando tu fala para qualquer pessoa meio ambiente, a pessoa vai pensar em planta e animais. E se tu pensar um pouquinho mais amplo, hoje não tem como nós não ter esse estudo, essa interação entre plantas, animais, solo, água e pessoas. Nós participamos de um todo, nós somos um todo. Então é importante essas questões. Já que o senhor está falando de mestrado, ainda estão abertas a seleção da próxima turma? Nós estamos agora com uma turma entrando em início de março agora e provavelmente vai haver um edital complementar para novas vagas, para se houver algum interessado, ele faz o contato com a Secretaria do Mestrado em Ecologia ou com a coordenação, a professora Albanin e o professor Rodrigo, e tem novidades, inclusive, de empresas financiando bolsas na área da pesquisa, principalmente focado na questão de solução de problemas aos agricultores. Quer dizer, nós saímos um pouco daquele contexto de mestrado em ecologia puro, que era muito mais resolver os problemas só do ambiente, mas muito mais hoje é resolver os problemas do ambiente, das plantas economicamente viáveis que a gente tem, soja, milho e companhia, e para os nossos animais também. Acho que isso é extremamente importante, né, professor? Porque, afinal de contas, vai de encontro à missão da universidade, que é formar pessoas que façam a diferença na sua comunidade. E esse é um dos caminhos da universidade. Eu tinha trazido um dado aqui, e é lógico que a gente precisa muito mais tempo para discutir algumas questões. Temos um minutinho. Temos um tempinho aí, então vamos fazer, olha só. Só para a importância das pesquisas e de torná-las viáveis a nível de campo.
A gente chama de sair do laboratório e realmente ir para o campo, principalmente em algumas questões. Por exemplo, o Rio Grande do Sul hoje, ele teve contabilizado, aqui, segundo a FECOAGRO RS, uma perda de 36,14 bilhões de reais em termos de grãos. Grãos, soja, milho, principalmente culturas de verão, devido à estiagem. Tá? Se eu pegar a questão da cadeia produtiva de leite de gado, de gado de leite e de corte, a gente teve uma diminuição de produção de em torno de 20%. Tá? Uma grana considerável também. Em números, isso significa que o produtor que ele tenha uma quantidade X de cabeça de gado, ele teve um aumento de gasto para manter o seu gado produzindo leite ou produzindo carne, que a gente produz carne também, tá? Produzindo leite, produzindo carne, um produtor, ele tinha em média um investimento a mais do que ele gastaria em períodos normais de R$3.000 mês. Numa propriedade rural, R$3.000 mês para continuar mantendo a sua atividade produtiva, significa que eu estou tirando do bem-estar daquela família. Significa que eu estou tirando da possibilidade de uma atividade de lazer que ela tinha. Então, quer dizer, você tem que reajustar toda a máquina. E no momento que as pesquisas conseguem fazer com que a gente tenha perdas menores, lançando ideias e formas de manejo daquelas plantas e daqueles animais, que eles tenham uma produtividade não tão diminuída em período de estiagem, a gente está ajudando muito. Então a gente tem que fazer com que essas pesquisas, e é o que a gente tenta muito, essas parcerias com empresas importantes, porque a empresa quer o produto. Ela quer um produto para jogar no mercado. Então, no momento que a gente consegue ter esse produto, mostrando que ela tem uma viabilidade de produzir uma soja, mesmo em períodos de estiagem, significa que eu estou jogando para o mercado ou para a sociedade uma diminuição de perdas em períodos de estiagem. Perfeito, professor. Ficamos gratos aqui pela sua excelente explanação a respeito dessa situação toda que a gente está enfrentando nesse momento. E a você em casa que semanalmente nos prestigia, o nosso abraço, o nosso carinho. Até a semana que vem.